É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos ao podcast Ciência da Nutrição. Esse nosso podcast que tem como principal missão e até objetivo, trazer para você de casa informações novas e atualizadas das diferentes temáticas da área da ciência da nutrição. O que a gente espera com isso? Que essas informações e tudo que você possa aprender aqui conosco, você possa, de fato, usar na sua vida, no seu dia a dia, impactar os seus hábitos a partir desse momento que você, então, passa a nos ouvir. A gente queria agradecer muito a você que nos acompanha e quem está nos acompanhando deve estar mais uma vez. De novo, ela não está aqui. Vou puxar a orelha dela, né? A professora Luana, infelizmente, não pôde gravar com a gente hoje, mas eu tenho certeza que no próximo episódio, esse mês todo, ela está com uma folga danada, ela volta a nos acompanhar. A gente espera contar com ela de novo no nosso time. Bem, para você que não conhece o nosso programa, a gente já queria divulgar as redes sociais. Se você está nos ouvindo nas plataformas de streaming, a gente pede que você nos acompanhe lá no canal do YouTube, marque as notificações, acompanhe o nosso processo todo de divulgação. Isso é importante para a continuidade desse trabalho, que é uma iniciativa de divulgação da ciência. A gente viu ao longo desses últimos meses, um noticiário bastante com efervescência muito grande falando de segurança alimentar e nutricional. E um dos pilares assim muito importantes da segurança alimentar e nutricional é a questão do acesso ao alimento, A questão do acesso é muito importante. Então, para falar hoje sobre acesso da população preta a uma alimentação saudável e adequada, nós temos a honra de receber o nosso convidado, o professor Daniel Ferrão, que é mestre em alimentação e nutrição, inclusive também tem bacharelado em nutrição. Hoje ele trabalha na Faculdade Bezerra de Araújo, onde ele tem muitas funções lá. Ele é coordenador geral da pós-graduação, ele é coordenador do projeto de intercâmbio também da faculdade. E no Colégio Bezerra de Araújo, ele é coordenador do curso técnico em nutrição. Você que não conhece, a gente tem essa profissão também que nos ajuda muito, que é o técnico em nutrição. Lá ele, então, é professor de empreendedorismo, educação nutricional, trabalha com a ética e legislação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, e também na técnica dietética e gastronomia. Daniel, a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Eu acho que sempre que for para falar da população preta, de suas questões, suas particularidades, podem ficar à vontade de me convidar, que eu vou me sentir muito à vontade, tá bom? Daniel, no início do nosso programa, a gente sempre gosta de aproximar um pouquinho, principalmente o nosso convidado dos nossos ouvintes. A gente queria então conhecer um pouquinho a sua história, Inclusive a sua história enquanto população preta, Como é que foi chegar na ciência da nutrição? E até talvez você contar um pouco dar um pouco desse teu testemunho, o que te levou para a área da nutrição e depois como é que você caminha para estudar especificamente, trabalhar um pouco com essa questão do acesso ao alimento. Bom, eu acho que o ponto de partida começa pela origem, Eu sempre morei numa região marginal, no sentido de não estar no centro, eixo do centro-zona sul, uma área periférica. Periférica aos olhos de quem define o que é centro, Mas, na verdade, é entendimento de que a gente é criado por uma mãe solo, uma mulher preta, por uma avó preta, e na tentativa de tentar ascender o sucesso pelo viés de uma branquitude, estudando em colégios difíceis de mensalidade, de remuneração da minha mãe. Minha mãe se torna a primeira pessoa graduada na família como engenheira, então ela me coloca no colégio para que eu possa ter a oportunidade de uma universidade pública. E quando eu chego no vestibular, eu me deparo com encantamento com a nutrição, E aí na nutrição eu passo para a UERJ, para a UF, enquanto graduando, e me identifico muito com a UERJ, principalmente pela UERJ ser a primeira universidade aqui no Rio de Janeiro a abrir o sistema de cotas, E junto comigo outros 15 irmãos entraram, e desses 15 que entraram pelas cotas, somente 3 se formaram juntos, Dadas as dificuldades, das lacunas da formação, do preenchimento de conteúdo, que defasado pelo ensino médio, muitas pessoas foram ficando pelo caminho. Eu faço meu mestrado na própria UERJ, qual tenho muita identidade,
pelas questões políticas da UERJ. E quando eu estou atuando quanto mestrando, eu recebo o convite de vir de fazer uma entrevista para cá, para a Faculdade Bezerra de Araújo, e aqui eu identifico um movimento muito interessante, que os alunos daqui, por ser uma região mais afastada do eixo centro-zona sul, os alunos majoritariamente são pessoas pretas e não se reconhecem quanto tal, né? Enquanto nutricionistas, né? Porque é muito difícil para uma pessoa preta entrar no mercado de trabalho e ser reconhecido diretamente quanto nutricionista. Vão sempre atribuir a elas outras funções e não a do nutricionista, que de fato é uma carreira que é dominada pela branquitude, que é dominada pelo privilégio, e a gente sabe como isso hoje ainda está em processo de transformação para mudança. Paralelamente a isso, eu sempre caminho com a questão do teatro. Eu até conversei com a Bianca nos bastidores, porque desde jovem eu faço teatro. Então, depois que eu acabo o mestrado em nutrição, eu volto para a UFRJ, eu entro para a UFRJ, me formo como diretor teatral e hoje eu sou doutorando da UFRJ na questão de artes da cena com recorte para resistência preta dentro da graduação. E aí a gente faz uma série de críticas a essas questões que me importam lá no passado, onde os meus parceiros, meus amigos de infância, ficaram pelo caminho das drogas ou ficaram pela questão de não conseguir ascender ao ensino superior com trabalhos informais, e poucos foram aqueles que conseguiram ascender ao nível superior. Então, uma questão, eu acho que de devolução ao nosso lugar, né? De como a gente pode conseguir inspirar meninos que estão numa área de vulnerabilidade social e como a gente consegue construir uma rede de proteção a partir de exemplos de pessoas que conseguem encaminhar suas carreiras vindas daquele mesmo lugar, né? Então, acho que o interesse maior surge por isso, né? Daniel, a gente escolheu hoje, né, falar de alimentação saudável, de um recorte de uma população, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quem é essa população preta. Quando eu falo quem é, obviamente que a gente consegue identificar, até a gente pode até discutir se a gente consegue identificar ou não, se as pessoas conseguem identificar, né? Mas que dados a gente tem hoje, em termos numéricos, o que isso representa? Há uma diversidade dessa população no Brasil por região? Tem maior ou menor dificuldade? E pode parecer uma pergunta óbvia, mas talvez para quem não esteja nos escutando, tem muito trabalho científico hoje que trabalha sobre isso. Eu queria que, obviamente, com você que é especialista nessa área, antes da gente entrar na relação com a alimentação, falasse de fato quem é essa população e como é que ela se distribui hoje no país. Eu acho que dentro dos estudos sobre as pessoas pretas no país, antes de tudo, a gente precisa entender como ela chega aqui, né? Por mais que esteja batida algumas vezes, mas é sempre bom reforçar que as pessoas que foram escravizadas, elas são arrancadas do seu lugar de origem contra a sua vontade e vêm aqui para desenvolver trabalhos subhumanos, né? E no processo colonizador, que na verdade é o processo escravagista, ele meio que não dá condições de destaque e crescimento para ninguém, pelo contrário, é um ato de substituição da mão de obra que é gratuita, né? É uma exploração sem valor para aquelas pessoas que estão ali. E ao longo do tempo essas pessoas são largadas em navios, em tombeiros, onde se misturam, onde perdem sua identidade matricial e aqui se entendem quanto colonizadas no sentido de ter que atribuir ao seu perfil de formação uma nova cultura, né? Então essas pessoas elas são assassinadas, mortas, estupradas, violentadas, largadas à beira do abismo, sem ter nenhum tipo de formação ou qualificação para poder trabalhar, né? Nos principais pontos que a gente entende ali pelo litoral do Nordeste, aqui pelo Sudeste, a entrada da mão de obra escravizada acontece e começa a ocupar esses lugares. E aí a gente tem processo onde o mercado consumidor onde o mercado, a relação de comércio entre colônia e metrópole se esvazia e a gente precisa aumentar o mercado. Então vem uma lei como uma mágica que simplesmente acaba com o processo de escravidão legal. E essas pessoas são largadas pelas periferias, pelos morros, onde elas vão se ocupando, vivendo à beira da morte, sem condições nenhuma, e até hoje estão lá. Então, o processo de ocupação de favelas, de guetos dentro do nosso país, ele vai ser organizado a partir de um processo de sobrevivência que até hoje acontece.
Pensando nisso, nessa organização periférica, né, às vezes até central, porque fica próximo aos locais de trabalho, essas populações até hoje residem nesses lugares com a dificuldade e com o desempenho de tentar sobreviver dia a dia. Então, quando a gente fala sobre sistemas de cotas raciais, por exemplo, a gente não está falando sobre nenhuma ação social desempenhada por um governo. A gente está falando de uma reparação histórica. É devolver às pessoas pretas a condição de igualdade para ascender com as mesmas condições que qualquer outra pessoa branca, indígena, que também tem outras questões importantes que estão sendo batalhadas hoje em dia, mas que criar uma equidade na questão do acesso, porque historicamente são 400 anos de desvantagem. Então, para até que um dia que a gente possa colocar as pessoas no acesso igual, por exemplo, à universidade, ou o menor tipo de trabalho, a gente precisa repensar muito a nossa formação enquanto sociedade. Então, eu acho que essa estrutura social, e quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está discutindo uma coisa que é estrutural mesmo, né? Na verdade, você está colocando em desvantagem como se fosse uma maratona, onde você coloca o cara para correr a 10 quilômetros à frente de você. Então, é isso. Então, é uma desvantagem na estrutura do currículo, desde o ensino fundamental até esse momento, de como essa escola está estruturada, de se existe escola, se tem aula, para que as pessoas possam ter igualdade e equidade no ensino, por exemplo, né? Então, essa é hoje a situação da população preta, que começa a ganhar notoriedade porque nós, por exemplo, que ocupamos esse lugar de decisão, que ocupamos esse lugar de debate, que a gente consegue fazer com que esse debate tome notoriedade para a sociedade. Eu acho que isso é fundamental, ocupar e fazer valer o lugar que está sendo ocupado, né, para conseguir sempre colocar essa pauta em debate. Queria avançar então nesse ponto, ainda já que você trouxe a questão histórica, como é que é a situação hoje, né? Em termos mais ou menos dessa população preta no país. Você trouxe um panorama histórico, eu queria voltar na pergunta da questão do momento atual. Sim, hoje, na verdade, o que a gente percebe é que, como a gente é reconhecido pelos dados do IBGE, que mais de 56% das pessoas que vivem nesse país são pretas. E aí, se você vai para um debate de colorismo e reconhecimento, esses números podem aumentar, porque toda pessoa preta ela passa por um processo de branquitude para poder tentar ascender na vida. Então, quando a gente discute ser pardo, ser preto, ser qualquer outra coisa, na verdade é como se fosse jogada uma cortina para os olhos de quem assiste aquele processo do indivíduo, né? Então, se reconhecer enquanto preto ainda é uma questão muito séria, porque para ascender socialmente, por exemplo, no mundo da nutrição, enquanto profissional de nutrição, algumas pessoas não se entendem enquanto este lugar de raça e tentam se embranquecer para poder avançar. Esse é um ponto. Então, o debate hoje, assim, temos a maioria, que é assim, de 56% ou mais de pessoas pretas vivendo nesse país, e quando a gente pensa nesse direcionamento de atenção, a gente também vai começar a pensar um pouco sobre como a gente pode estruturar políticas públicas, ou seja, qualquer governo que exista nesse país que venha coordenar toda essa nação, ele tem que entender que ele governa para a maioria preta. Então, as políticas públicas, hoje existe um avanço muito grande nesse sentido. A gente conseguiu restabelecer o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, que tem um olhar muito cuidadoso sobre essa questão, porque como a gente pode avançar, por exemplo, nos tratados de nutrição para pensar em avaliação nutricional para pessoas pretas, prescrições dietoterápicas, com outro corpo, uma fisiologia, respostas deficitárias de doenças historicamente hereditárias que acontecem com as pessoas pretas, e essa preocupação, por exemplo, da nutrição com a população preta. Então, assim, desses dados, a gente entende que essa atenção ela deve funcionar que como todo e qualquer direcionamento de política pública. Se a gente for pensar hoje em suplementação de ferro, como a gente pode pensar em suplementação de ferro para diferentes lugares dentro da sociedade, visto que a gente sabe que existem deficiências demarcadas por uma história genética vinda de África, por exemplo, né? Se a gente quer pensar, por exemplo, em políticas públicas de redistribuição de renda, como a gente pode pensar nos programas de distribuição de renda pensando nas pessoas periféricas e que são pretas? Como a gente pode pensar num país, um projeto de país como política, enquanto nação, onde a gente precisa, de fato, discutir que existe uma maioria preta e que tem que ser pensada nesse sentido com todas as suas questões. Bem, eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente já viu a importância do tema. Queria então agora chamar a Camila. Camila, o que você vai trazer de material de leitura, de reflexão? Fala um pouquinho o que você está achando do programa aí. Olá,
Anderson, olá Luana e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é extremamente necessário trazermos essa temática, pois sabemos que a dificuldade ao acesso à alimentação adequada e saudável pode levar a diversos agravos à saúde da população, mas principalmente aqueles que estão muitas vezes marginalizados, com ainda mais dificuldades desse acesso, o que normalmente seria então essa população preta. Por isso, deixo como dica um vídeo do podcast Papo Preto, onde o apresentador Iago Rodrigues conversa com Etna da Silva, membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e doutorando em Saúde Pública pela UFMG, sobre os desafios da alimentação da população negra. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Bem, Daniel, acho que antes da gente dar o break, você estava falando um pouquinho dessa característica própria e até fisiológica da população preta. Então, como você trabalha com isso, eu queria que você desse um panorama agora já voltado para o aspecto nutricional, né? A gente pudesse, entre aspas, fazer uma primeira avaliação nutricional de como é que está essa população no país comparada com outras. O problema da obesidade é igual, é maior, a questão da fome é maior ou menor, as deficiências de micro e macronutrientes é maior ou menor. Como é que é? Eu acho que é importante a gente colocar isso até para a gente olhar para o futuro, né? Qual é a realidade hoje, até porque a gente sabe que vários estudos têm encaminhado para trazer dados mais fidedignos com relação a isso. Anderson, quando a gente começa a pensar e a gente começa a entender que o advento dos pesquisadores pretos para discutir essas questões é bem recente, né? Então, dados, evidências e dados, metodologias que validem um pouco toda essa perspectiva de exatidão ou tratados, ainda são movimentos muito embrionários nesse sentido. Para a gente pensar, eu, quanto pessoa que trabalhei muito tempo no monitoramento, a gente sabe quanto é cuidadoso para a gente montar uma ferramenta de avaliação, de investigação, mas a gente também entende que existe um processo que a gente não deve dar as costas, que são essas pesquisas de mestrandos, pesquisas de doutorandos, né, pesquisas até de TCC, iniciação científica de alguns alunos. Aqui na faculdade a gente está tendo alguma procura sobre esses trabalhos por pessoas pretas, e o que a gente vem percebendo é que no pós-pandemia a população preta e periférica sofre muito por conta da questão de ocupar lugares de subemprego, isso é uma primeira questão. Renda que na sua quantificação não tem uma linearidade, não tem uma regularidade nessa questão de renda. O trabalho que muitos perderam e viveram a partir de ajuda, de lugares, ONGs, parceiros que conseguiam fazer distribuição nos lugares periféricos, nas favelas, nos morros. Então, o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, a distribuição e o acesso ao alimento foi muito dificultado nesses últimos 4 anos aí que a gente está observando. Sobre a questão de estado nutricional, é óbvio que a gente percebe o que vai acabar sendo mais em conta é o ultraprocessado. Então, se você associar a questão das doenças cardiovasculares e afins com a questão da relação hereditária, a gente começa a perceber que já existe maior determinação de doenças crônicas não transmissíveis em pessoas pretas também, pela questão do consumo, do excesso de sódio, pelo consumo de gorduras trans. Então, um quadro que, por muito tempo, demarcou na transição nutricional desse país de desnutrição, que também existe, que é bom falar, mas também é um quadro como um incipiente acelerado, como acontece em toda a sociedade, né? Que a gente vê que é aquele percentual ali de 19% a 30%, mas a curva de aceleração é muito grave, né? Pela questão desse acesso a esses alimentos. E, em contrapartida, pela questão da fome, a gente começa a perceber que o quadro da desnutrição infantil começa a ocupar de novo as comunidades, as favelas. Eu sempre lembro da professora Maria do Carmo, da UFBA, que ela fala que, quando ela caminhava pelos lugares da Bahia, encontrava os moradores lá da favela na Bahia, que eles tinham a morte como uma entidade. E era mágico isso no âmbito da fenomenologia, né? Que ela fala, a morte ela é vista como alguém que vai lá ceifar vidas e não como uma falta do alimento. Vira uma realidade cultural.
E isso é muito triste quando a gente pensa que a cultura preta ela está sendo perpassada pela possibilidade da morte ceifar a vida, a fome ceifar vidas, né? Então, esse quadro de desnutrição pós-pandemia e pela falta de suporte do último governo, agravou muito o quadro dessas crianças dentro das comunidades, tanto como fome oculta, como desnutrição proteica, como desnutrição energética, o que a gente vem percebendo é que esse acesso aos alimentos foi bem significativo, no sentido de voltar a aumentar um quadro que a transição nutricional nesse país já tinha sanado, né? Olhando então um pouquinho para o futuro, Daniel, como é que você acha, assim, que, obviamente, você também faz parte desse grupo de profissionais que a gente vem, obviamente, trabalhando para um... Eu sempre falo que o nutricionista, ele cuida da nutrição. E parece óbvio falar isso, mas às vezes a gente tem que voltar ao princípio do que é a nossa profissão. Olhando a questão, então, dessa nutrição, como é que você acha que a gente pode caminhar primeiro, enquanto classe, né? E segundo, enquanto sociedade, em termos de ações concretas, porque de repente tem alguém que está nos ouvindo que de repente também pode querer participar desse processo. É óbvio que a gente também sabe que algumas ações em relação a aspectos mais eficientes dependem de processos mais eficientes a nível governamental, em questão de organização, mas aí, olhando para o nosso lado, assim, o que eu, nutricionista, posso fazer e como é que você acha que a ciência pode ajudar? Enfim, quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro nessa área? Olha, eu entendo que numa dinâmica bem... a nutrição, acho que o primeiro passo é o entendimento da gente, enquanto classe, se tentar abraçar todas as demandas que a própria classe pode estar ocupando. Isso é uma questão. Eu, como eu falei, fiz muito tempo parte do monitoramento nessa cidade, e a gente vê que existem alunos que, numa quantidade uma parcela bem pouca, mas alunos que, às vezes, veem a saúde pública com um olhar menos importante do que, por exemplo, a clínica e outros, né? Mas a gente entende que a saúde pública, na verdade, ela é caminho, ela é direção, ela que faz a tua atuação dentro do consultório existir, né? Então, na verdade, o olhar sobre a prescrição dietoterápica é muito importante. E esse olhar, eu falo muito com meus alunos isso aqui, o que, na verdade, a gente consegue perceber a partir de um primeiro contato com o paciente. Primeiro, ter tempo para poder individualizar aquela consulta e entender aquelas variáveis que constrói aquela pessoa que está na frente, né? De onde vem, como trabalha, qual é a fonte de renda, é uma renda regular, não é? Qual é o acesso dos alimentos, quais são os alimentos que tem em torno da sua comunidade, quais são as receitas que a gente pode estar preparando, que a gente pode estar indicando para esse momento, quais são os alimentos que podem compor e podem representar aquelas questões culturais, como o próprio guia alimentar fala, né? Isso não é balela, isso é uma grande verdade, porque quando o guia fala sobre regionalismo, ele está falando assim, pense em coisas que estão no entorno daquela pessoa para compor um plano alimentar real, e não um plano alimentar do livro que a gente estuda como teoria. Na verdade, humanizar o atendimento. Eu acho que humanizar o atendimento no sentido de ter um olhar que atravesse simplesmente a pessoa física que está na tua frente a nível de avaliação nutricional direta, né? Pensar em questões subjetivas que podem estar passando ali na frente. O segundo ponto é uma participação enquanto classe mais efetiva dentro dos lugares decisórios, né? Na participação de conselhos, de fóruns, junto ao conselho, junto às entidades, às associações, e pensar como a gente pode começar a pensar numa estratégia de política pública que dê um olhar mais direcionado e mais real da situação dessas populações que estão na atenção básica, em sua maioria. Então, assim, como a gente pode incomodar mais os setores para ter mais nossas presenças dentro da atenção básica? Como a gente pode colocar mais em prática as cartilhas, os guias? Como a gente pode conseguir construir um maior debate sobre essa questão de informação também dentro da própria universidade? A universidade ela precisa ter disciplinas que tratem desses assuntos particulares. São muitos, os assuntos minoritários hoje tocam esse país, né? Então, a gente precisa entender que existem demandas dos povos originários, das pessoas pretas, dos grupos LGBTQIA+, que são particularidades muito interessantes e que tem que ter um olhar outro para poder dar conta. Então, eu acho que a ação ela é múltipla no sentido da formação desse aluno, e isso passa pela gente, né? Na questão da produção acadêmica, o que a gente está querendo falar hoje, o que a gente está querendo discutir, na composição dos fóruns, dos conselhos, dos congressos.
Eu, no último contato que eu tive com a última gestão do CRN, eu liguei para o conselho, eles fizeram um plano de divulgação do Dia do Nutricionista. Eu falei assim: não existe nenhum nutricionista preto assumindo a fala nessa mesa. Que mundo a gente está vivendo, conselho? A gente precisa dar voz às pessoas que querem ouvir, aos nutricionistas pretos que estão trabalhando, e às pessoas pretas que precisam ser ouvidas, porque a gente está passando um pós-pandemia. E o conselho depois se retrata fazendo uma mesa sobre minorias e atenção nutricional para essas pessoas. E é muito pouco, é muito pontual. Então, como a gente pode pressionar as pessoas que formam esse debate? Porque eu acho que quando esse debate entra em voga, ele consegue fermentar um bolo aí para a gente colocar esse assunto, essas temáticas na mesma atenção. Então, pensar na academia, pensar na estrutura básica dos conselhos, das representatividades, para esse debate aparecer sempre incomodar, e também fazer com que os alunos tenham um novo tipo de contato, um outro tipo de conteúdo também para poder se especializar, né? Então, que tenham outras atenções também. E isso passa, sem falar também quanto a gente, enquanto profissional que pode estar dentro da gestão, pensar desde a escola da educação infantil até a formação de jovens e adultos. Como é que a gente pode ser mais atuante dentro do PNAE? Como é que a gente pode pensar em política pública dentro do posto, dentro da atenção básica, dentro da escola? Porque eu acho que essa atenção, a gente já vai começando a parar de imprintar corpos que fiquem doentes crônicos, né? Então, eu acho que isso são boas ideias, assim, que eu compartilho muito sempre que eu converso sobre isso. Daniel, mudando o caminho da nossa conversa, a gente sempre que convida alguém, né, a gente pede que esse alguém escolha um pouco uma imagem. Eu vou até pedir para a nossa equipe aí projetar essa imagem com base naquilo que você escolheu. E essa imagem, ela, de certa forma, tenta ilustrar o que é a ciência da nutrição, o que é o trabalho, o que é o tema que a gente trabalha. Quem está nos acompanhando nas plataformas de streaming, eu acho que agora consegue ver a imagem no canal do YouTube, ou então você pode entrar no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. E eu queria, Daniel, dizer assim, por que dessa imagem? Foi fácil, foi difícil escolher? Porque a gente queria entender um pouquinho dessa escolha. Olha, essa imagem, ela é multicausal, multifatorial. Ela diz um pouco sobre aquilo que eu acredito na nutrição, né? Então, ela tem um pouco de herança. Para mim, a alimentação passa pelo lugar de história, de afeto, né? Então, a gente tem aí uma feijoada que é tipicamente da minha herança ancestral, né? E junto com isso, a gente tem uma galera tocando um samba bonito ali atrás. E, na verdade, em um prato bem apresentado, pessoas pretas comendo. Então, essa imagem fala sobre acesso, fala sobre história, fala sobre herança, fala sobre afeto, fala sobre prazer, sobre culinária, que são elementos que eu julgo como fundamentais para a gente conseguir chegar numa plenitude aí da segurança alimentar, de uma nutrição adequada e sustentável. Daniel, quando toca essa musiquinha, é que, na verdade, infelizmente, a gente tem que terminar. O pessoal não deixa a gente passar do tempo, não. Queria, primeiro, agradecer muito a tua presença aqui conosco, mas antes de passar a palavra para você, queria passar a palavra para a Bianca. Bianca, o que você vai trazer de divulgação aí do nosso trabalho? Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar a gente? Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigado, Bianca. Daniel, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser deixar de mensagem, quiser divulgar, nosso espaço está aberto. Eu queria agradecer muito o convite e assim, que seja uma constante, né? Discutir temáticas pretas, temáticas ancestrais, para fortalecer o pessoal que está na ponta, tentando aí ser reconhecido como profissional de nutrição, independente de classe e cor, né? Mas que tenha o seu valor a partir do que faz, né? Obrigado, Daniel. Obrigado a você que nos acompanhou até agora.
Se você chegou até esse momento aqui, não segue o nosso canal, não marca as notificações, a gente pede novamente que você possa fazer isso no nosso canal do YouTube. Quem ainda está ouvindo nas plataformas de streaming, nos acompanhe lá. A gente está tentando, obviamente, atingir o máximo número de pessoas e o objetivo é único, né? Eu acho que o Daniel foi muito claro aqui. No caso da nutrição, se a gente não tem acesso ao alimento, é difícil qualquer tipo de planejamento alimentar, qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de melhora. E com a ciência da nutrição, isso é o mesmo caminho, né? A gente precisa ter acesso a essa informação. E o que a gente procura fazer aqui é garantir a você esse acesso à informação de qualidade, informação sobre a nutrição. Obrigado a você que nos acompanhou. Continue divulgando nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.